Às 2h50 do dia 8 de janeiro de 1993, durante uma forte tempestade, um raio atingiu um tanque de óleo diesel na refinaria do Planalto, em Paulínia, causando uma forte explosão seguida de incêndio. Imediatamente foram acionadas as brigadas de incêndio e iniciado o combate. Simultaneamente foram acionados a Organização de Controle de Emergência da Refinaria, o PAN de Paulínia e outros órgãos da Petrobras, assim como o Sistema de Emergência da Resmat Pache. Com a explosão, houve deslocamento de produto em chamas, atingindo a bacia do tanque incendiado e as bacias de 2 tanques vizinhos. A área inicial em chamas era de aproximadamente 6.000 metros quadrados. Foi iniciado, então, o resfriamento dos tanques vizinhos e o combate às chamas das bacias. Aproximadamente 30 minutos após o início do incêndio, ocorreu uma explosão na linha de raspagem do tanque, propagando chamas a uma distância de aproximadamente 40 metros. As linhas de escoamento de diesel das unidades estavam envolvidas pelas chamas. Como havia ocorrido uma explosão junto às linhas e o fogo era grande, temia-se que o fluxo de diesel oriundo das unidades estivesse alimentando as chamas das bacias. Não havendo possibilidade de desviar o fluxo com manobras operacionais, decidiu-se, por questão de segurança, paralisar as 2 unidades de destilação atmosférica e a vácuo. Este tanque, com 43 metros de diâmetro e 12,5 metros de altura, identificado como tanque 4725, estava com 15 milhões de litros de diesel, sua capacidade máxima operacional. Este seria, então, o maior incêndio da história da refinaria de Paulínia. Mais tarde, constatou-se que, com a explosão, o teto fora projetado para o lado norte do tanque, caindo sobre as válvulas de entrada e saída de produto e sobre o misturador. O tanque era dotado de sistema contra incêndio composto por 3 câmeras de espuma. Com a explosão, o teto caiu sobre uma das câmeras, danificando-a. Sobre o teto retorcido, havia fogo devido a um vazamento de diesel pelo selo do misturador e pela junta do flange, que havia sido danificada pelo calor das chamas. O calor das chamas na bacia danificou as juntas das bocas de visita e limpeza, ocasionando vazamento de diesel em chamas. Por volta de 5 horas da manhã, as chamas das bacias foram extintas, ficando o fogo restrito à superfície do líquido no tanque, ao flange do misturador, que se encontrava sob o teto retorcido. Foi então intensificado o resfriamento dos tanques, mantendo a situação sob controle. Os tanques mais próximos armazenavam diesel e estavam totalmente cheios, fato este que diminuía o risco de uma possível explosão devido ao calor irradiado pelas chamas. A partir desse momento, começou a reorganização dos recursos e o planejamento da estratégia de combate. Na estratégia de combate foram consideradas 3 opções. Primeira opção: 6 canhões com taxa de aplicação de 9,9 litros de solução por minuto por metro quadrado. Segunda opção: 4 canhões e 2 câmeras com taxa de aplicação de 9,2 litros de solução por minuto por metro quadrado. Terceira opção: 6 canhões e 2 câmeras com taxa de aplicação de 12,5 litros de solução por minuto por metro quadrado. O sistema de água para combate a incêndio da refinaria é composto por 3 bombas com vazão de 860 metros cúbicos por hora cada. Uma das bombas apresentou problemas e o pessoal de manutenção trabalhava intensamente para colocá-la em operação. Neste incêndio foi usado um recurso adicional.
Através de um equipamento Thermovision modelo 450, foi efetuado o acompanhamento das temperaturas das chapas do tanque em chamas, bem como as temperaturas dos tanques vizinhos, permitindo assim concentrar o resfriamento onde se fazia mais necessário. No canto superior do vídeo, podemos verificar a leitura da temperatura que está sendo efetuada no momento. O resfriamento era mantido ininterruptamente. Por volta de 8 horas e 30 minutos, os recursos já estavam todos preparados. As viaturas autobombas que foram utilizadas na extinção do fogo na bacia já tinham sido reabastecidas com líquido gerador de espuma e era aguardado o momento para realizar a primeira tentativa de extinção. A pressão da água na rede de incêndio estava um pouco baixa e havia uma previsão de que a bomba que estava sendo reparada entraria em operação às 9 horas e 30 minutos. Decidiu-se então esperar a entrada desta terceira bomba em operação para se ter maior garantia de êxito na tentativa de extinção. Esta previsão não se concretizou e a bomba só entrou em operação por volta das 11 horas e 30 minutos. Técnica de extinção. Baseou-se em ações parecidas às usadas pela Butz-Cuts americana, que implica na formação de um corredor de alta densidade de espuma, convergindo todos os lançamentos para o único ponto de encontro na superfície do combustível. Às 11 horas e 56 minutos foi feita a primeira tentativa de extinção. Foi decidido pela primeira opção da estratégia, ou seja, 6 canhões lançadores de espuma. Os canhões foram posicionados na rua a uma distância de aproximadamente 20 metros do costado do tanque. Nesta tentativa, não se obteve êxito, pois mesmo com as bombas de recalque das viaturas operando, a espuma não atingia a contento o interior do tanque. Tentou-se usar as 2 câmeras de espuma que aparentemente estavam boas, mas as mesmas se mostraram ineficientes. Às 14 horas e 50 minutos, depois de reposicionados os equipamentos, colocando os canhões no interior da bacia do tanque, a aproximadamente 10 metros do costado, foi iniciada a segunda tentativa de extinção. Foram posicionados 7 canhões, um a mais do que havia sido planejado, porém apenas 6 atuaram de forma efetiva no combate. Foram utilizadas também 4 viaturas autobombas como estação dosadora e também para recalcar a água da rede de incêndio. Foram utilizadas ainda mais 2 viaturas autobombas para ressuprimento do líquido gerador de espuma. Durante o combate, uma das viaturas apresentou problemas operacionais, deixando de alimentar 2 canhões com líquido gerador de espuma. Isso foi contornado com os canhões fazendo a sucção de LGE diretamente de bombonas com 20 litros. Do alto de uma escada Magiros do Corpo de Bombeiros, era acompanhada a performance da espuma no interior do tanque e transmitida por rádio. Cerca de meio tanque já apagado. Cerca de meio tanque já apagado. Tanto nesta tentativa como na anterior, foi cortado o resfriamento no momento da aplicação de espuma para evitar problemas de pressão e vazão de água. O resfriamento foi mantido apenas nos pontos mais críticos. O tanque tem muito pouca área queimando, muito pouca área queimando. O estoque de líquido gerador de espuma da refinaria era de 55 mil litros. Mesmo tendo usado cerca de 12 mil litros para extinguir o fogo na bacia, com o reforço que havia chegado, a refinaria dispunha de aproximadamente 80 mil litros de LGE quando iniciou a segunda tentativa de extinção.
Embaixo do teto retorcido, num ponto de difícil acesso, havia fogo devido ao vazamento de diesel em chamas que ocorria no selo e no flange do misturador. Este fogo foi mantido sob controle, sendo extinto com pó químico após a extinção do fogo no interior do tanque. Esta é a linha de gaspagem que explodiu no início do incêndio. Na estratégia de combate foi concluído que seriam necessários 24 mil litros de líquido gerador de espuma para uma aplicação de 55 minutos à taxa de 9,9 litros de solução por minuto por metro quadrado. A norma Petrobras estabelece uma aplicação de 6,5 litros quando a aplicação é feita por canhões. Mas, considerando a perda que normalmente ocorre, preferiu-se trabalhar com 9,9 litros. Em alguns momentos, era necessário dirigir o jato de espuma na região do teto retorcido, para garantir que o foco de incêndio ali existente não se espalhasse. Nesse incêndio, foram queimados aproximadamente 4 milhões de litros de diesel. Após 40 minutos de aplicação contínua de espuma, o fogo foi extinto. Porém, a aplicação foi mantida durante mais alguns minutos. Depois de mais de 12 horas de luta, as chamas finalmente cederam, chegando ao fim assim o maior incêndio já ocorrido na Replan. Ao todo, foram gastos 37 mil litros de líquido gerador de espuma. Considerar extinto o fogo. Cerca de 100 homens trabalharam intensamente no combate a este incêndio, que por certo vai ficar na história da Replan, porque foi a primeira vez que um incêndio destas proporções foi totalmente extinto.